Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo bíblico. Hoje a gente está muito feliz, eu estou muito feliz, porque nós estamos começando o nosso novo circuito bíblico desse ano 2021, ano da colheita. Nesse circuito bíblico, nós vamos estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em ordem cronológica. O que isso quer dizer? Que a gente pegou todos os versículos desses 4 evangelhos e alinhamos em ordem cronológica, para contar a história de Jesus como se fosse uma biografia, a história de Jesus em ordem cronológica. Pedro, mas os evangelhos já não estão, por exemplo, Mateus não está contando as coisas na ordem? Sim, só que Mateus contou um pedaço da história, Marcos contou outro pedaço, Lucas outro, João outro. Às vezes, eles falam da mesma situação. Às vezes, por exemplo, como a famosa parábola do filho pródigo, se eu não me engano, só tem em Lucas. Então, algumas das vezes, os evangelistas narram fatos inéditos. E aí você está lendo Mateus, por exemplo, e você leu, Jesus saiu do mar. E o próximo versículo é Jesus ensinou a multidão, vamos supor. Aí você acha que ele está ensinando a multidão na sequência de que ele saiu do mar. Mas não. Aquela foi a sequência de Mateus. E aí quando você junta com os outros, você percebe que entre ele ter saído do mar e começado a ensinar as multidões, ele curou alguém no caminho. Estou dando só um exemplo. Então, nesse circuito bíblico, a gente vai poder ter acesso à história da vida do nosso Salvador, desde a anunciação do nascimento dele até a ascensão aos céus, depois de ressurreto, a história da vida dele em ordem cronológica, aliás. Tá bom? Então, por exemplo, na semana 1, que é essa que nós estamos agora, a gente leu Lucas, depois leu João, depois leu Mateus, Lucas e Lucas. Então, a gente colocou ali na ordem para vocês entenderem. Hoje, eu vou ficar focado aqui em um dos textos dessa primeira semana. Se você ainda não pegou o circuito bíblico, corre lá no site da igreja, churchofthecity.us, e lá no site vai ter a versão tanto para você imprimir, que é essa daqui, você baixa o arquivo e imprime, ou a versão virtual, que você baixa no seu celular, coloca ela ali nos seus documentos, e toda vez que você abrir aquele arquivo, você pode dar um check, ele é interativo. Então tem essas duas opções para vocês lá e também tem a opção em inglês. Beleza? Vamos orar? Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelo dia de hoje, independente de quando meu irmão está vendo essa mensagem. Te agradeço pela vida de cada um que está tendo acesso a essa mensagem. Peço que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, fale através de mim, confirme o que é do Senhor no coração dos irmãos e que seja de fato o Senhor falando e não eu. Toma esse tempo para a Tua glória, Pai, se mova em nosso meio, virtual, digital, para que o Teu nome seja engrandecido e a Tua palavra seja pregada. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, João 1. João 1, o verbo se fez carne. Vamos pegar aqui um texto de João 1 e vamos estudar um pouquinho sobre ele. João capítulo 1, verso do 10 ao 13. Diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo. Essa versão, a NVI, chama de palavra. Os textos mais conhecidos chamam de o verbo de Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está falando da palavra, a palavra é Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais, os que creram, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O contexto aqui é, o verso 1, João diz, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. João está falando de uma pessoa, ele. Ele chama essa pessoa de a palavra. Depois ele diz que essa palavra estava no mundo, que foi o texto que a gente leu, verso 10. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, da palavra, o verbo. Mas o mundo não o reconheceu. O nosso trecho aqui, verso 10 ao 13, eu vou pegar um versículo, que é o 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus veio, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, Jesus fez tudo, aí Jesus encarnou, Deus Filho. Jesus veio ao mundo. Aqui diz, veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Veio para o que era seu, no singular, mas os seus, no plural, não o reconheceram. Veio para o que era seu, o mundo. O mundo é dele, foi ele que fez. Ele falou aqui, ele começou com essa afirmação. O mundo tem um dono. Dono do mundo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele veio para o que era seu. Então ele veio, ele não tomou o mundo de ninguém. Ele não roubou o mundo da mão do diabo. O mundo é dele. Ele veio para o que era seu. Mas os seus, o povo dele, referindo-se a Israel, o povo de Deus, descendência de Jacó. Jacó é transformado em Israel, os 12 tribos. Dali vem o povo de Israel. Mas os seus não receberam. Ponto. Aí ele continua, o nosso texto de hoje. Contudo, mas, porém, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Opa! Então aqui ele coloca uma outra informação. Veio para o que era seu, veio para o que era os seus não receberam, mas tem um povo que o recebeu. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, interessante que aqui ele não falou o nome nenhuma vez, ele falou só os adjetivos, O verbo, aí depois ele vai falar a luz e depois ele vai falar a verdade. São os adjetivos do nosso Deus. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é o verbo, Jesus, o Filho. É muito trick, é muito confuso a Trindade, porque é Deus, irmãos? Nós somos seres humanos, como que a gente vai entender essa matemática divina? Mas Jesus, o Deus encarnado, é luz, é vida, é verdade e é o verbo. E estava com o Pai, e por meio dele tudo foi feito, e foi ele que encarnou. João diz, aos que creram no nome dele, aos que creram nele, o Filho tem um nome, Ele tem um nome. Aquele ser humano tem um nome, Jesus. Nós o chamamos de Jesus. Jesus. Aos que creram no nome dele, esses, diz aqui, tiveram o direito, ele diz, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, uma coisa importante da gente entender. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos o quê? Criaturas de Deus. Deus nos criou como criaturas, não como filhos. Em Adão nasce a humanidade. A humanidade é criatura de Deus. Em Jesus, porque Adão foi feito com as mãos, Jesus foi gerado por Deus, filho. Em Jesus nasce um novo tipo de gente, modo de dizer, uma nova raça. Qual a raça? Filhos de Deus.
Então, quando você, que é criatura, crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu para nos reconectar com Deus, quando você crê nisso, quando você o recebe, é isso que João está dizendo, você se torna o quê? Filho. Você se torna. Você é transformado em, ou seja, você não era. Por que é importante a gente saber disso? Porque precisamos ter a clara consciência de que nem todos são filhos. E o nosso objetivo é que todos sejam filhos. Vamos ler Gálatas, e aí eu explico. Gálatas 3, 26. Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos. Não pode parar aqui, porque se parar aqui parece que todos são filhos. Todos são filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Mesma coisa que João está falando. Quem crê no nome, crer é ter fé, é feito filho. Paulo está falando a mesma coisa. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Só com as palavras colocadas, a frase montada de outra maneira. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se vestiram, revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão. O que eu quero dizer? Que todos os seres humanos são criaturas. Todos os seres humanos são criaturas porque somos descendentes de um ser criado, Adão. Todos os seres humanos que aceitaram Jesus como seu Salvador, foram batizados em Cristo, se tornaram filhos de Deus. E nesse grupo dos filhos de Deus, que é a igreja, não existe livre nem escravo, não existe judeu, nem grego, não existe homem, nem mulher, porque somos um. Somos um em Cristo. Somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Nós somos o Filho de Deus no singular. É um pouco... Enfim, nós somos o Filho de Deus. Todos nós juntos formamos o corpo, cujo cabeça é Jesus, o corpo do Filho de Deus. Olha essa maravilha. Então, existe essa dicotomia, duas coisas. É importante a gente entender. Uma coisa é a criatura, corpo, pecado, limite. Outra coisa é o filho, espírito, salvação do pecado, santidade, essa é a palavra. Então filho, espírito, santidade. Porque quem não tem Jesus é uma criatura. Ele não consegue resistir o mal. Para ele nem existe a possibilidade de resistir o mal, porque ele está em uma outra realidade. Ele está na realidade caída. É como se ele tivesse em um lugar, um bairro, uma cidade, onde tudo fosse caído, tudo fosse do mal. Essa é a queda, a doutrina da queda. A humanidade precisa de um Salvador. A humanidade está morta em seus delitos e pecados. É a degeneração humana. A humanidade não está melhorando. O que está melhorando pode ser a ciência e a tecnologia, mas a humanidade, a Bíblia diz, vai de mal a pior. Então, essa humanidade que não tem Jesus, ela não consegue resistir o mal. Ela não consegue parar de mentir, parar de trair, parar de fazer coisa errada. Porque ela está nesse contexto, nesse meio ambiente. Aí Jesus se revela. Como que Jesus se revela? Através de quem? Da igreja. Os filhos. Aí você que é filho de Deus,
em Jesus, o apóstolo Paulo fala assim, se sois filhos, ele coloca na condicional. Então, se você é filho, você não está aqui. Você não está debaixo do pecado. Você está aqui, andando com Jesus, lutando, resistindo ao mal, tendo as suas lutas, peca, corre aos pés do Senhor, confessa, alcança misericórdia, busca melhorar. Você está aqui. Você vai invadir esse outro mundo, essa cidade, esse bairro. Você é a luz. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você vai adentrar essa porta como luz, como um ser que é de outra natureza. Você não é mais uma criatura, você é filho. Você não é mais mortal, você é imortal. Você não é mais refém do pecado, agora você tem a graça e a graça te ajuda a lutar contra o pecado. E aí você vai para esse lugar aqui contar as boas novas para essas pessoas. Então, vamos imaginar, a gente acabou de fechar o ano da tempo de frutificação. Se você é filho de Adão, ser humano, corpo, filho de corpo, Adão foi feito do barro, filho de corpo vai ser um corpo. É como uma árvore daquela semente. Você plantou laranja, vai nascer laranja. Agora, em Jesus, você é feito uma nova criatura. Olha os termos que a Bíblia usa. Você é uma nova coisa criada. Você não é mais aquilo, é uma novidade. Em Jesus, você é feito filho. Você não é mais aquela semente, você é outra semente agora, quem creu em Jesus e se batizou. Essa é a beleza do Evangelho. Você não precisa fazer nada para que o seu DNA seja transformado, porque Jesus fez tudo, basta crer. Uma vez que você creu, o segundo texto que a gente leu, você agora vai ser plantado em Deus. Você vai ter o DNA de Deus. Então, suponhamos que isso aqui seja uma maçã. Só como força de expressão. Essa árvore aqui é de Deus, é uma maçã. Ou qualquer outra árvore aí que você mais gostar. O fruto que vai sair dessa árvore aqui, ele tem que ter DNA de maçã, gosto de maçã, cor de maçã, textura de maçã, fibras de maçã, vitaminas de maçã, porque ele está aqui. Ele não está mais aqui. Isso é ser nova criatura. E aí, claro, nós vivemos ainda nesse corpo, o corpo descendente de Adão. Mas o que está dentro de nós foi renovado. E aí nós, feitos filhos, tem um texto que diz, porque sois filhos, recebeis o Espírito Santo. Outra pergunta que a galera às vezes tem dificuldade de responder. O Espírito Santo está disponível para o mundo todo? Não, o Espírito Santo está disponível para os filhos. Por que o Espírito Santo está disponível para os filhos? Porque o Espírito Santo vai nos levar, nos conduzir a toda a verdade, vai nos ajudar a resistir esse corpo aqui, que ainda é da outra natureza. Então, nós somos uma mistura muito maluca de duas naturezas em uma só. Porque esse corpo aqui é da velha natureza. Mas o que está dentro de nós é filho de Deus. Nós, na verdade, tá bom? O jeito certo de falar é nós, porque nós estamos dentro do corpo. Nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo nos indica o caminho certo que nós temos que fazer. O Pai não gosta disso. Jesus fez assim. Ele vai nos indicando para que esse fruto vá o quê? Crescendo, desenvolvendo, até virar um fruto, entre aspas, perfeito aos olhos do Pai, o fruto. Então, esse fruto, irmãos, quem prova desse fruto vai sentir o gosto. Quem prova dessa maçã vai sentir o gosto de quê? De maçã, irmão. Então, quem prova do cristão, quem prova de você, se você é crente, tem que sentir o gosto de quê? De Deus. Quem experimenta você, quem se relaciona com você, quem ouve você, quem olha para você, quem abraça você quando podia abraçar, sentia o quê? Deus. Agora, calma.
Não tire a minha frase de contexto. Eu não estou dizendo que nós somos deuses. Porque, enfim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos um com Ele. Ele é Deus, e a Ele toda a honra e glória. Nós somos filhos. Mas como filhos, representamos o Pai, temos o DNA do Pai. Somos igual ao Pai, a mesma coisa. E por quê? Qual é o objetivo? Vários objetivos. O objetivo para nós, o objetivo egoísta, não seria egoísta, mas só para vocês entenderem. O objetivo que é para nós é irmos morar com o Pai no céu. Esse corpo será transformado na ressurreição dos mortos. Por quê? Volta lá, 7 minutos atrás, quando eu falei que nós somos duas naturezas em uma. Né? O que está por fora e o que está por dentro. O que está por fora veio do Adão, caiu, que é o corpo. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então esse corpo não vai para o céu ou herdar o reino de Deus. Esse corpo não vai. A alma, que somos nós, que está aqui dentro, vai. Só que no dia da ressurreição dos mortos, segundo o texto bíblico, a alma vai pegar esse corpo e vai transformar, não quem vai transformar é o Pai, vai transformar esse corpo em corpo glorioso. Quantas pessoas hoje no mundo, na criação do Pai, têm o corpo glorioso? Só uma, Jesus Cristo, foi o único que ressuscitou. Por isso ele é as primícias, por isso ele é o primeiro, por isso o texto chama ele de o unigênito da morte, ele foi o primeiro que foi gerado da morte. Morreu, ressuscitou. Nós seremos semelhantes a ele. Então esse é o objetivo nosso. Era isso que eu estava dizendo. Qual é o objetivo de tudo isso que eu contei? Nós teremos o corpo glorificado, moraremos com o Pai. Jerusalém Celestial. Beleza? Beleza. Mas o objetivo aqui agora, 2020? Qual que é o objetivo aqui agora? O objetivo é essa maçã ser degustada por alguém que vai tirar a semente e vai plantar para que nasça outra maçã. Então, quando Jesus veio, ele veio como uma semente, morreu e deu frutos. Nós somos frutos de Jesus. E o objetivo é que a gente dê frutos também. Então, da mesma maneira que a pessoa vai provar de você e vai sentir o gosto de Deus, queira Deus que o Espírito Santo a convença e ela seja transformada, ela vai fazer isso com outro, e outro com outro, e outro com outro. Então, o objetivo de tudo isso que João falou é fomos feitos filhos. E agora que somos filhos, o que faremos? Expandiremos o reino, faremos outros filhos, e mais outros, e mais outros, e mais outros. Então você como filho, você como um príncipe, herdeiro do reino, você tem que olhar para as criaturas que ainda não são filhos, filhos e filhas, e desejar no seu coração alcançá-las com a palavra do seu Pai. Porque você já foi liberto. Agora, o contrário é aquela igreja, uma parte do corpo de Cristo, que senta em cima da herança, como o tio Patinhas, e fala, é tudo meu, o reino é meu, e vocês que morram nos seus pecados, que vocês estão aí, seus zero à esquerda. Não é isso. Jesus veio para os que eram seus, os seus não aceitaram. Aí o apóstolo Paulo diz que por conta disso, por misericórdia, foi aberta uma porta a nós. E nós estamos aqui, salvos, herdeiros do reino de Deus. O que faremos com essa realidade? Vamos invadir o inferno, porque as portas não prevalecerão, a gente entra e joga a semente neles. Para que aquele barro sem vida, criatura, receba a vida de Deus e passe a ser filho como eu e você. Tá bom? Então que você, em nome de Jesus, se você ainda é criatura, que você reconheça o Senhor Jesus como seu Salvador, para que você sinta o fôlego de vida e passe a ser vida em abundância, aliás, e passe a ser vida abundante,
como nós, cristãos, somos. E se você já é filho, entenda a sua posição e entenda a sua responsabilidade de expandir o reino de Deus sobre a terra. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo do gordo. Tchau.